A rodada 31 nem acabou e já tem muita polêmica, arbitragem, gente afastada, o time que não ganhava começou a ganhar, time que não estava ganhando sempre começou a dar uma arrefecida. Gente, rodada 31, final de Campeonato Brasileiro, tem sempre isso, mas eu estou muito indignado ainda com a arbitragem de sábado. Sábado foi uma vergonha no Allianz Parque, a gente fez um pós-jogo ali rápido, muito emocionado assim, mas com aquela raiva no coração, porque os caras que participaram daquela falcatrua, né, ali, foi de uma maneira, assim, ponderadamente eu quero falar, mas foi bizarra a situação da arbitragem no Allianz Parque. Mas a gente vai falar sobre isso, a rodada não acabou, ainda tem jogo hoje. No momento que eu tô gravando aqui, tá tendo jogo agora, Cuiabá e Corinthians estão jogando, então a gente vai falar porque tudo que se refere à parte de cima da tabela e ao Fortaleza, a gente já pode fazer um preâmbulo, esse balanço vai acontecer em vídeo hoje, por conta também de muita chuva aqui em São Paulo, muitos problemas de queda de energia e vocês sabem que minha internet está meio oscilante. Amanhã a previsão é melhor e amanhã a gente faz um ao vivo, mas hoje a gente faz por aqui, tá bom? Espero que você fique com a gente, deixa o like, se inscreva no canal, vou responder algumas perguntas que a galera colocou aqui nos comentários, quanto a título, quanto a Libertadores, quanto que falta para chegar nesses pontos. Vai ser um balancete geral aí da rodada 31, a gente vai ver, usar bastante aqui os números para a gente dar essas respostas ao torcedor que quer saber quando o Fortaleza ainda pode chegar nesse Campeonato Brasileiro. Nessa? Bora. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano. Me chamo Danilo Everton e você é sempre muito bem-vindo aqui no Razão Tricolor. A gente faz um geral da rodada, como repito, apesar que a rodada não acabou ainda, pelo contrário, ainda vai ter o jogo Vasco e Bahia logo mais. Na hora que ia fazer a live, ia para acontecer esse jogo, mas a gente resolveu porque tá toda hora caindo de energia aqui, aí não vai ficar legal não. E enfim, a gente vai fazer esse conteúdo hoje em vídeo, mas amanhã, se Deus quiser, a gente volta até porque eu tenho mais convidados amanhã, e aí amanhã a gente, mesmo que eu caia, a galera consegue tocar aqui com a gente as lives, beleza? Mas já peço para você deixar aquele velho e bom like, que é muito importante aí para o nosso conteúdo progredir no YouTube, né? Deixar o like, se inscrever no canal, faz parte da ajuda que você pode fazer para a gente. A gente tem um membro, a gente tem também aí, você pode se tornar membro, mas eu sempre gosto de falar que o like já nos deixa muito feliz em relação à contribuição que você pode fazer aqui pelo Razão Tricolor. Sempre que você quiser, seja membro aí, tá tudo também é muito bom, mas enfim, um like já me ajuda bastante. E, cara, eu vou começar pela uma coisa que, infelizmente, a gente não vai poder deixar de falar, até porque teve grande repercussão nacional a arbitragem da rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Fortaleza teve problema com o Palmeiras, mas teve problema no Maracanã e teve problema também no Barradão. Olha só, 3 jogos, dos quais times que estão brigando lá em cima, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, e times que estão brigando lá embaixo, Vitória, Fluminense e o Juventude, que agora está mais brigando mais lá embaixo. O Juventude que está um passo aí do inferno, né, da Série B, porque além de tudo, demitiu o treinador. E aí só para contextualizar, Juventude demitiu o treinador, contratou um treinador que eu não sei nem o nome dele, e tem problemas para enfrentar o Fortaleza, tanto porque um dos jogadores principais de Juventude, talvez o mais principal, o Nenê, foi expulso, e é uma das coisas que a arbitragem também tomou de conta. Mas vamos lá ver, e vai enfrentar o Fortaleza, né, na próxima rodada. CBF afasta árbitros de Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude, Vitória e Fluminense. Ramon Abate Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza tiveram atuações polêmicas nas partidas do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. CBF afastou neste domingo os árbitros Ramon Abate Abel, que foi do nosso jogo, o Braulio da Silva Machado, que foi do jogo do Flamengo, e o Flávio Rodrigues de Souza, que foi do jogo do Fluminense e Vitória. Eles apitaram as partidas, aí eu já falei, né? E no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Diego Pombo Lopes, VAR do Maracanã, eles também é, aumentaram as punições para os VARs também, o pessoal que estava no VAR. Diego Pombo Lopes, VAR do Maracanã, Pablo Ramon, o ladrão que sempre rouba o Fortaleza, esse aí eu não tenho nenhum
problema de dizer essa palavra, porque esse rapaz aqui, seu Pablo Ramon, mais aquele Caio Marques e Dona Edna, sempre fazem com que as coisas vão mal para Fortaleza. Esse Pablo Ramon já merecia nem estar mais na Série A, de tão revoltado que eu sou com esse cara. Vá do Allianz Parque, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Silva do Barradão também foram afastados. Diego e Rodrigo atuariam em jogos da Série B. O pessoal que estava lá no Barradão ia apitar hoje a Série B. Nessa segunda-feira, mas foram substituídos por estarem em avaliação de desempenho técnico. Vai dizer assim, castigo, né? De acordo com o documento divulgado pela Comissão de Arbitragem, a informação foi divulgada inicialmente por Rodrigo Matos, do UOL, e confirmada pelo GE. O final da semana foi de polêmicas envolvendo os árbitros. No Allianz Parque, Fortaleza reclamou do Ramon Abate-Abel pelas marcações de pênaltis em lance de Tite e Pikachu. No Maracanã, o Juventude ficou na bronca com a arbitragem do Braulio da Silva Machado. O time de Caxias do Sul reclamou de basicamente 2 lances. O pênalti marcado a favor dos donos da casa. Não existiu esse pênalti do Flamengo. Não vou passar a imagem porque eu não posso. E também da expulsão do Nenê. Que o Nenê foi fazer uma pergunta a ele, ele se sentiu ofendido e demitiu e botou para fora o Nenê. Danilo, mas é bom pro Fortaleza que o Nenê não vai jogar contra nós. Mas, cara, nada é bom quando é um jeito desse, como é dessa forma. Não existe árbitros que estão apitando na Série A de Campeonato Brasileiro. O Ramon Abate-Abel, por exemplo, é um árbitro que estava sendo cogitado para apitar final da Copa do Brasil, pô. Então são árbitros ridículos que fazem qualquer coisa para aparecer. Se tem má intenção ou não, eu acho que cada um é que sabe. Mas claramente para mim, são pessoas totalmente despreparadas e que têm também uma certa pitada de pilantragem. Já no Barradão, o Fluminense questionou as decisões de Flávio Rodrigues de Souza. O clube acredita que o árbitro errou em marcar o pênalti de Lima e Mateuzinho nos minutos finais. Para mim foi um pênalti muito claro do Barradão, tá? O Fluminense aí é o sempre que reclama, porque enfim ele tá na merda e sempre ele tem a capacidade de reclamar com a CBF. A CBF acata tudo que o Fluminense faz, a gente já sabe muito bem disso. Mas, falando do Abate-Abel, Ramon Abate-Abel, ele, para mim, os pênaltis foram ignorantemente falsos, tá? Os pênaltis foram ignorantemente falsos. O Martínez, aí o torcedor do Palmeiras chorando aqui em São Paulo que o Martínez deveria ter sido expulso. Eu acho que sim. Ele agrediu o Richard Rios, né? Poderia ter sido expulso. Mas o Everton também poderia ter sido expulso mas ele não quis machucar o Pikachu, mas ele empurrou o Pikachu. Então, tudo poderia acontecer depois do empurrão. Então, a arbitragem teve erros para o Fortaleza, teve erros para o Palmeiras, mas, na conjuntura geral, o Fortaleza saiu muito mais prejudicado que o Palmeiras. Foram 2 pênaltis, sim, absurdos. Eu sei que tem torcedor do Fortaleza que gosta de criticar, por exemplo, o Tite, e vai dizer, o Tite também deu margem. Meu irmão, se parar o contato no futebol, vamos jogar tênis, porque tênis não tem um contato, só o contato você e a bola, um fica de um lado, outro fica do outro. Não foi pênalti do Tite, nada, foi nada de pênalti. E o pênalti do Pikachu tem interpretação, cabe interpretação, mas o cara é um movimento natural que ele vai proteger o rosto dele, ele vira. Ou você acha que a bola vem, o cara faz assim. Espera aí, que eu vou botar aqui, gente, que eu não posso mais virar, não. Black Kamen Rider. Jaspion. Eu acho que ele vai fazer assim, é? Botar os 2 braços na frente. Lógico que não, quando a bola vem é um instinto natural do cara fazer isso. Se ele tivesse pego no braço esquerdo, eu não questionaria o pênalti, porque você tá meio que aumentando o seu corpo. Mas pegou no braço direito, o braço direito ia bater na cara do Pikachu. Então, assim, foram 2 pênaltis totalmente bizarros e para favorecer o Palmeiras, com certeza. O primeiro marcado em campo, que é culpa totalmente do Abate-Abel, e segundo do pilantra que fica no VAR, que ficou no VAR no sábado, que sempre, o Pablo Ramon, que sempre está prejudicando o Fortaleza. Ele tem ânsia de prejudicar o Fortaleza, sempre ele prejudica o Fortaleza quando ele está no VAR. Então é muito difícil, assim, né, a gente falar sobre, o Palmeiras também foi. Não, pelo amor de Deus, né? O Palmeiras pode reclamar da expulsão não ter acontecido, mas reclamar, dizer que o Fortaleza
o Fortaleza não foi prejudicado também, é brincadeira de mau gosto. E tanto que a CBF decidiu por afastar toda essa equipe, né, todos esses incompetentes que fazem parte da arbitragem brasileira. Então fica o nosso sinal de indignação, a gente já sabia muito bem disso, né, gente. Fortaleza brigando lá em cima. "Ah, tá chorando, mimizento, ai, o negócio de vai dizer que é nordestino". Não, cara, é só que é favorecido mesmo os time grande, por exemplo, Juventude foi garfado no Maracanã. E daqui a pouco a gente vai ver o Flamengo tá perto do Fortaleza, talvez o Flamengo tivesse ganho a partida do Juventude. Talvez não. Isso modifica o campeonato, entendeu. Agora, os caras fazem o que fazem, aí depois são punidos e os pontos que ficaram para trás. Juventude pode ser rebaixado por conta desses pontos que foram acontecidos no Maracanã, que não aconteceram no Maracanã, por exemplo. O Fortaleza talvez não Deus o livre, né, que se mantenha, mas talvez saia de um G4 por conta de 2 pontos que ele perdeu no Allianz hoje, ontem no sábado, na verdade. Então é muito difícil. Do Vitória e do Fluminense foi uma puxadinha de força aí, porque o Fluminense tem muita força na CBF, a CBF acata tudo que o Fluminense pede. Até porque a CBF morre de medo do Fluminense botar o campeonato na justiça, senão acaba o campeonato, porque o Fluminense ganha todas. O advogado do Fluminense já é bem conhecido de todo o Brasil. Mas, no geral, e foi um pênalti claro do lado do Barradão. Não adianta reclamar, não. O cara deu um chute no outro e é pênalti, isso é pênalti. Mas o pênalti do Flamengo não foi, os pênaltis do Fortaleza não foi, não eram para ter sido marcados, o Nenê não era para ter sido expulso, porque o rapazinho lá se sentiu: "Ai, eu me senti não sei o quê". Não. Então eu acho que essa arbitragem ela não tem como mais melhorar, sabe, eu acho que não tem como mais melhorar. Eles são muito ruins mesmo, e até um pouco de ser um pouco cafajeste também, algumas vezes, as decisões dele. E pesa o CEP, é tudo isso, tá. Eu acho que a arbitragem brasileira, ela não precisa mais ser nem remodelada, eu acho que ou surge novos hábitos ou então a gente inventa outro jeito de arbitrar. Porque o cara que está no campo, ele erra pra caramba. O cara que tá lá em cima, ele devia consertar o cara que está errando, mas ele quer aparecer mais do que está dentro do campo. Ele quer apitar mais do que o cara dentro do campo. Então vai lá para o campo, pô. Tu quer apitar mais que ele, todo lance é checado. Lá no Allianz eu fiquei com raiva. Toda hora, Palmeiras chutou, foi escanteio. Pedindo para segurar, escutando o VAR. O VAR não é para isso, nunca foi para isso. O VAR é para lances pontuais que o juiz não vê, claramente não vê, o resto é dentro de campo. Talvez o de sábado, o Ramon Bate tinha melado no primeiro pênalti, mas o segundo ele nem tinha dado, porque ele não deu, ele mandou cobrar o escanteio, o VAR que chamou. Então acho que eu acho que tem que ser punido esses caras mesmo. Esses caras não podem ficar pitando a Série A e se for precisar trazer juiz de fora, traz juiz de fora. Sei lá, qualquer coisa tem que fazer, mas esses caras não podem voltar a apitar, principalmente árbitros que são que são favorecem bastante os outros times, como o Ramon Bachabel favorece muito o Palmeiras, sempre favoreceu o Palmeiras, e o Pablo Ramon, que sempre prejudica o Fortaleza, o Caio Marques sempre prejudica o Fortaleza, a Dona Edna sempre prejudica o Fortaleza. Eles gostam de prejudicar o Fortaleza, então esses caras não deveriam ser colocados em jogos importantes do Fortaleza. E sábado era um jogo muito importante. Era um jogo muito relevante. O Fortaleza jogou muito. O Fortaleza suou sangue lá no Allianz Parque para tentar igualar aquilo que iam tirar de nós, que seria ponto. Então o Fortaleza jogou muito bem mesmo. Tite jogou bem, o Brits jogou muito bem, o Kusevich muito bem, o Eros Mancuso, o melhor jogador do Fortaleza, junto com o Martínez, dois monstros ali. O Pikachu jogou bem, marcou bem, fez ali o que deveria ter feito. O Hércules faz gol, um golaço. O Lucero talvez não jogou tão bem. O Moisés também talvez não jogou tão bem, mas estavam lá, ajudaram, correram atrás. O Lucero não desistia de nenhuma bola. Ele sabe dar uma fase dele, mas não desistia de nenhuma bola. Tentava sempre dar oportunidade. Então, assim, eu acho que o Fortaleza fez muito no sábado. E esse muito poderia ter saído com a vitória. E passa a não vitória do Fortaleza pela arbitragem desses dois que acabaram de ser afastados pela CBF. Então não tem muito que a gente ficar, o Vojvoda poderia ter botado o Pelé, o Maradona, o Garrincha
e o, sei lá, o Baggio, craques, não iria ganhar, porque iria arranjar mais um pênalti, 2 pênaltis que não existiam. Então, o Vojvoda poderia ter melhorado algumas coisas? Poderia ter feito algumas coisas, mas o jogo foi tão mal, a arbitragem foi tão mal que deixou o sentimento de que um ponto já seria maravilhoso. Foi mais maravilhoso ainda. O ponto do Atlético, eu saí com um sentimento derrotado daquele jogo. O ponto do Palmeiras, eu saí com campeão. Porque pelo que nos roubaram, fizeram o que fizeram, a gente ainda conseguiu sair com um ponto, meu irmão. Tá bom, né? O ataque não funcionava, fez 2 gols. A defesa que leva gol, estava melhor, levou gol de pênalti. O resto não. O João Ricardo fez uma grande defesa só. O resto não teve muita coisa. O Fortaleza jogou muito bem, muito bem. O desempenho do Fortaleza levou bastante, que mantém isso até o final do campeonato. São só 7 jogos, a gente vai falar isso agora. Mas com essa arbitragem é muito difícil, galera. É muito difícil, é muito complicado. Eu saí realmente revoltado pela vagabundagem, e essa é a grande verdade do que aconteceu no Allianz Parque no sábado. Mas, virando essa página de arbitragem, vamos falar dos números aí, o que o Fortaleza ainda pode, apesar da arbitragem, buscar nesse campeonato. Deixa o like aí para nós. A gente já viu aqui que o rendimento do Fortaleza neste mês, né, exemplificando, deixa eu ver se aumenta mais um pouquinho para vocês verem melhor. Aumenta. O 22% só, o Fortaleza ainda não venceu neste mês de outubro, tá? Só para deixar claro. O Fortaleza perdeu para o Grêmio, ele empata com o Atlético, empata com o Palmeiras, ele não venceu ainda neste mês. O mês de outubro está com aproveitamento de 22,22%. Esse é o aproveitamento do Fortaleza. O que acontece? O Botafogo deu uma disparadinha em relação ao Fortaleza. São 7 pontos agora de diferença. São 3 rodadas, faltando 7. É bem difícil conseguir agora essa retomada. Pode acontecer? Pode, mas eu acho que a chance de título diminuiu ainda muito mais daquilo que a gente já estava esperando. Por exemplo, se tivesse ganho os 2 pontos lá do Atlético, que foi incompetência nossa, não teve nada de arbitragem, ia ser 59, 61, 64. Se a gente tivesse ganho o jogo de ontem com a incompetência da arbitragem, ser um roubo da arbitragem, o Fortaleza poderia estar com a situação do Palmeiras hoje, né? De 61 pontos a 64, faria 3 pontos, aí dava para a gente tentar buscar isso, mas era um jogo muito difícil do Palmeiras, já era difícil enfrentar o Palmeiras e aí enfrentar ainda a arbitragem com a CBF, aí fica muito mais difícil, porque é isso que acontece. E o Flamengo acabou encostando, o Flamengo tem um jogo a menos e esse jogo é exatamente o quarto contra o quinto, que vai acontecer agora depois da manhã, né? Acho que é quarta-feira, depois de amanhã, na verdade, quarta-feira, dia 30 vai jogar Internacional e Flamengo, aí sim, todo mundo já nivela suas posições, pelo menos na parte de cima, porque o Atlético Paranaense ainda está devendo jogo, o Cuiabá está devendo jogo, então tem jogos ainda para acontecerem lá para a parte do meio para baixo da tabela. Mas no geral, é isso que eu estou falando para você. Dia 30 a gente vai saber real a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas antes do dia 30, ou não, até dia 30 a gente vai saber. Fortaleza pode perder a sua terceira colocação, tá? Fortaleza pode perder se o Flamengo vencer a partida contra o Inter lá em Porto Alegre. O Flamengo vencendo faria 57 pontos e iria para 17 vitórias, nas quais o Fortaleza tem 16. Então, o segundo critério de desempate, que primeiro é pontos, lógico, segundo critério de desempate, o Flamengo assumiria a terceira colocação, o Fortaleza ficaria para quarto, né, na rodada, antes da rodada acontecer, que é a rodada do fim de semana que vem, onde o Fortaleza viaja para o Rio Grande do Sul para pegar o Juventude. Então tem esse, porém, o melhor resultado, sem sombra de dúvidas, para esse jogo atrasado entre Internacional e Flamengo é um empate, porque o Inter pode chegar aos 55 pontos, que é 2 do Fortaleza, se ele vencer. O Flamengo ficaria com 54 e o Fortaleza com 57. O melhor resultado aí, basicamente, é o empate. Não tem outro resultado. O torcedor do Fortaleza torça, para mim, o resultado ideal, tá? Então, para o Fortaleza se manter nessa terceira colocação, nesta rodada, ao final dessa rodada, a rodada acaba hoje, mas tem um jogo atrasado e todo mundo vai estar na mesma rodada, depois do dia 30, Internacional e Flamengo vai ter que ser empate, tá bom? Se não for,
O Flamengo passa o Fortaleza, se o Flamengo ganhar, e se o Internacional ganhar, ele encosta no Fortaleza, botando 2 pontos de diferença, fica bem perto do Fortaleza. O Fortaleza tem um jogo fora, muito difícil contra o Juventude, e esse jogo aí a gente tem que torcer realmente pelo empate. Só para recapitular, o Internacional recebe depois o Criciúma em casa, na terça-feira que vem, na outra, né? E joga no meio da semana e joga na terça-feira, porque já começa a decisão da Copa do Brasil agora. E o Flamengo vai quarta-feira para pegar o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro na próxima quarta-feira, no dia 6, não é nesse agora não. Agora ele pega o Internacional, tá? Então, o próximo jogo é Internacional e Flamengo. Flamengo às vésperas da ida da Copa do Brasil. Tomara que bote de reserva, que segura o empate lá em Porto Alegre, onde o Internacional sempre ganha no Flamengo. É um histórico interessante até. Mas empates, a gente tem que torcer por um empate aí. E se tiver um vencedor, menos pior é o Inter ser vencedor nessa partida, beleza? O Fortaleza continuar na terceira posição. Então a tabela tá isso. Como eu disse, estou gravando esse vídeo antes de acabar a rodada. Ainda tem jogo do Bahia, tá tendo jogo do Corinthians contra o Cuiabá, tem Bahia e Vasco. Então a gente vai passando aqui as páginas do nosso Power BI para a gente olhar. Então a projeção ficou, o Fortaleza levou um pouquinho, assim, ó, quase nada, mas levou um pouquinho com esse 1 ponto. A projeção de visitante, que a projeção de visitante estava 36,8, 37,6, agora não, agora está 37,8, e a de mandante caiu um pouco, né, porque ele empatou contra o Atlético Mineiro, foi para 83,3. Então, o que é que esse gráfico quer dizer, Danilo? Esse gráfico quer dizer o seguinte, para você que está chegando agora. Fortaleza tem esses jogos aqui, Juventude, fora de casa, né? Juventude, Fluminense, Vitória e Atlético Goianiense. Esses 4 jogos, pela projeção do campeonato, Fortaleza faria 5 pontos. Desses 4 jogos, Fortaleza faria 5 pontos. O que é 5 pontos em 4 jogos? Disputa 12 e ganha 5, que é 37,8% mais ou menos ali arredondando o tanto de pontos que vai disputar. Seriam uma vitória e 2 empates, tá? 2 empates e uma derrota, que seriam 4 jogos. Uma vitória, 2 empates, uma derrota. Ou então, é isso aí que tem que dar. Uma vitória, 2 empates e uma derrota, 5 pontos. Para chegar à projeção dos 74 pontos, né? Chegar a 74 pontos. Então, Fortaleza aqui, próximo jogo, se vencer, essa projeção aumenta, em vez de 5, vai aumentar um pouquinho mais. Pode até se manter os 5 pontos, porque aqui é o quê? É o aproveitamento fora de casa, os pontos que esse aproveitamento somados pelo tanto de jogo que falta, daria de pontos ao Fortaleza e somados ao que ele tem hoje, só olhando a campanha de fora. O Fortaleza hoje tem 57, né? 57 está um ponto daquele número gigantesco que foi a 2020 de 58 pontos, que o Fortaleza foi quarto lugar. Se ele fizesse 5, tá ótimo. Se ele fizesse 5, tá maravilhoso. Disputa 12, ganha 5. Talvez até tenha um aproveitamento melhor aí, até porque pega o Atlético Goianiense, talvez o Vitória, não sei se o Vitória vai estar morto, e pega um Fluminense meio também da zona de rebaixamento. Então o Fortaleza tem jogos agora, fora de casa, só contra times que estão brigando contra rebaixamento. Juventude, Fluminense, Vitória e Atlético Goianiense. Times muito difíceis, que tem os seus domínios como sua fortaleza para tentar fazer pontos, mas o Fortaleza precisa aproveitar também esse momento árduo, esse momento complicado desses 4 times para tentar fazer esses pontos que não vieram durante o campeonato, né? O campeonato do Fortaleza poderia ter sido melhor em algumas pontuações ali fora de casa, mas enfim, não aconteceu, mas pode melhorar bastante esse aproveitamento nessas últimas 4 rodadas fora de casa. E o de cima, 83,3%, é um aproveitamento em casa. Fortaleza joga contra Vasco, Flamengo e joga contra o Internacional. Fortaleza tem 3 jogos em casa. A projeção está dizendo que o Fortaleza vai fechar o campeonato com 7 pontos. 7 pontos somados aos 57, 64 pontos, que é exatamente isso aqui, ó, 83%, 7 pontos, 64 pontos. Se o Fortaleza fizesse 7 pontos, o Fortaleza, perdendo todas fora de casa, ele fecha o campeonato com 64 pontos. É só a projeção para mandante, isso que eu estou fazendo. São 3 pontos e 7 pontos com 3 jogos seriam 2 vitórias e um empate. Aí, se isso acontecer, o Fortaleza termina o Campeonato Brasileiro invicto em casa, na Arena Castelão, tá bom? Só que para título, o Botafogo aumentou muito o seu aproveitamento geral, né?
O aproveitamento mandante do Botafogo foi para 73,3. E com a vitória do Bragantino aos 40 e tantos minutos, que o goleiro Cleiton liberou geral, aumentou para 64,6. Então, o Botafogo ele ainda tem uma projeção de fazer 9 pontos, olha só, 9 pontos como mandante nesses jogos que ele tem Vasco, Cuiabá, Vitória e fecha com São Paulo. Como visitante, a projeção é para 6 pontos. Ele pega Palmeiras, na sequência, né? Galo, Palmeiras e Internacional. Eu não acho que ele vai fazer os 6 pontos. Eu acho que contra o Galo ele ganha, talvez, que vai ser entre a disputa da Libertadores ali, perto da Libertadores. O Palmeiras vai jogar todas as fichas, não sei se ele ganha, e o Internacional acho que ele não vai ganhar também lá em Porto Alegre. Então, essa projeção de 6 pode ser que venha menos pontos, e aí vai baixando a cada rodada essa estimativa. Já para o Palmeiras, já falando do Palmeiras, que foi o nosso adversário, o Palmeiras tem ali 72,9% de aproveitamento como mandante, ele tem jogos em casa ainda, né? Contra Grêmio, contra Botafogo e contra Fluminense. A projeção diz que ele vai fazer 7 pontos, seria invicto em casa, 2 vitórias e um empate. Fora de casa, o Palmeiras também tem a mesma projeção, de ser 7 pontos também, fazer 7 pontos. Só que já o jogo próximo é contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, mando do Corinthians, depois mando do Bahia, aí pega o Atlético Goianiense, pega o Cruzeiro, são 4 jogos fora de casa, a projeção é de 7. Como é por aproveitamento, não dá pra gente adivinhar, mas eu acho que a tabela do Palmeiras é muito ruim, tá? É pior do que a do Fortaleza até. A tabela do Palmeiras é pior do que a do Fortaleza para essa reta final. Já falamos do Fortaleza, vamos falar do Flamengo, que é o nosso perseguidor aí, que já está mais pertinho, né? O Flamengo joga contra o Cruzeiro, depois pega o Galo, pega a dupla mineira, pega um Cuiabá, vem pegar o Fortaleza no Castelão, pega o Internacional, já é para o segundo turno, lembrando que tem antes o jogo do primeiro turno ainda, que não foi feito. Tem o Criciúma e tem o Vitória. É boa a tabela do Flamengo, tá? Se algo errado acontecer, dá tempo do Flamengo ainda voltar um pouco pro campeonato. Não para ser campeão, talvez, mas para talvez buscar aí um segundo, terceiro colocado. Então tem que estar de olho nesse Flamengo. E o Internacional, para a gente fechar todo esse quadro aqui, o Internacional tem jogos contra o Flamengo, que é o atrasado. Aí tem, no geral, né, 32, na 32ª, Criciúma, depois pega o Fluminense, aí sai para pegar o Vasco, recebe o Bragantino, recebe o Flamengo, ou vai pegar o Flamengo no Rio de Janeiro, na 36ª, pega o Botafogo e pega o Fortaleza. Pro Internacional, os 3 últimos jogos são muito difíceis, tá? Então aí pode ser que o Inter se afaste e tem um confronto direto com o Fortaleza, confronto direto com o Flamengo, e o Flamengo tem um confronto direto com o Fortaleza, Botafogo e Palmeiras tem um confronto direto, então são coisas que ainda vão acontecer no campeonato. Agora, se na 35ª o Botafogo tiver 7 pontos, 6 pontos aí do Palmeiras, ou do Fortaleza, ou do Flamengo, ou do Inter na segunda colocação, o Botafogo é campeão. Então tem que secar muito esse Botafogo para ele não ser campeão logo até o jogo do Vitória, por exemplo. Talvez ele chegue no Allianz Parque e é campeão. E aí não vai fazer tanta diferença esse jogo do Palmeiras. Então tem que torcer pro Botafogo dar uma escorregadinha aí por aí, para a gente tentar buscar alguma coisa, quem sabe até o título. Mas ficou muito distante, tá? O Botafogo é amplo favorito hoje. O Palmeiras tá 3 pontos e tem uma tabela muito ruim. A do Botafogo é perfeita para eles serem campeão, mas é o Botafogo, né? O Botafogo se enrola às vezes com fio dental, né? Eles se enrolam com fio dental. Mas eu acho que não, o Botafogo está bem conciso nesse campeonato. Imagino que só uma catástrofe novamente, como aconteceu. E não sei se o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Tá aí o Botafogo para nos dizer se cai ou não. Vamos ver o que é que o Botafogo apronta ainda nesse campeonato, né? Então vamos ver. Beleza, essas projeções. Com essa projeção, acho que o torcedor do Botafogo olhar para isso aqui, ele vai dizer, pô, campeão, somos campeões, mas só comprovar. Tem um jogo já difícil contra o Vasco, um clássico, né? Aí depois pega umas mamadinhas, né? Um Cuiabá, um Atlético também não tá nem aí, pega um Vitória que talvez esteja muito vivo, mas aí tem que estar vivo mesmo. E depois pega na sequência, uma sequência mais pesada para mim, um Palmeiras, um Inter e um São Paulo, mas aí talvez já chegue campeão. Como eu disse, a rodada está continuando, nem atualizou a parte aqui de resultados, eu não vou passar por aqui agora, para o raio-x, já falamos um pouco dos jogos. O bloco do Fortaleza, que eu sempre gosto de mostrar aqui,
A gente iniciou o último bloco com um ponto, né? Então, vamos lá fazer uma conta rápida aqui. A gente está colocando um objetivo de G4 Libertadores, está lá no canto direito, lá no seu canto direito. Ser G4, o Fortaleza no primeiro bloco, aqui é cada 6 jogos, o Fortaleza precisa fazer 11 pontos para ser G4, né? Então, o Fortaleza deveu 3, fez 8 e mais deveu 3 no primeiro bloco. Fez 10, mas deveu 1 no primeiro bloco, então está com menos 4, até o segundo bloco estava com menos 4. Só que aqui ele extrapolou, ele fez os 15 que precisava, mais 4. Então, esses 4 paga esses 4 que devia. Então, está 0 a 0. Aí ele tem um saldo positivo de 4, mesma coisa, 15 pontos feitos, 4 saldo. Aí ele deixou de fazer 3 pontos para esse objetivo, mas ele fez 8. Foi boa campanha. Mas mesmo assim ele ficou abaixo dos 15 programados. Então, 3, tinha 4 positivo, menos 3, ficou 1 ponto. E agora o Fortaleza precisa fazer aí, tentar chegar aos 14 pontos, pelo menos nesse bloco. E esses 14 pontos divididos da 32ª rodada à 36ª rodada. Porque tem mais 2 jogos. Esses blocos a gente não conta porque é um bloco extra. Se tu errar algumas coisas nos blocos, tu ainda tem 2 chances de fechar a classificação. Então, o básico desse painel é dizer que para você ser G4 e ir para a Libertadores fase de grupo direto, a cada bloco tem que fazer 15 pontos. Então, 15 do primeiro bloco, 30, somando com o segundo, 45, vai anotando, 60, né? 15, 30, 45, 60, 75, 90. É extrapolado? É extrapolado, mas é a conta que a gente faz para balancear. Eu acho que no final das contas dá 62 pontos para você ir para a Libertadores, tá? 62, 64, acho que é a projeção mais tranquila de você ir. Você tem 57, faltam 7 pontos, eu tô com essa conta na cabeça. Se fizer esses 7 pontos aqui, beleza, a gente chega nas últimas 2 rodadas ali de boa, tranquilo, na maroto, na nosso Castelão no último jogo, tá bom? Passando na projeção dos anos, o Fortaleza fez 57 pontos e, como eu disse, a maior pontuação do Fortaleza em campeonatos brasileiros foi em 2021, na 38ª rodada, o Fortaleza fez 58 pontos. Então, há 1 ponto de empatar e há 2 pontos de passar esse melhor pontuação, de fato, que o Fortaleza conseguirá no Campeonato Brasileiro até o próximo ano. Tomara que o próximo ano é muito difícil, mas tomara que o próximo ano o Fortaleza tente bater mais um recorde. Mas, enfim, essa projeção é interessante porque a gente vai ver aqui nas linhas como é que está para a G4. Por exemplo, a G4, basicamente, 52,8, é uma média ali de 53, vamos dizer assim. Tem 57, então tem uma gordura acima da média histórica, que é o G4. E o G4 é o quarta colocação aí. Não estou botando G2 nem G3, não. Não estou botando segundo nem terceiro, não. É a quarta colocação. Então, esse Fortaleza está aí acima da média histórica para permanecer e terminar o campeonato no G4, mas para título ele está a 7 pontos. E esses 7 pontos aí, 8 pontos, na verdade. E a 7 pontos é o Botafogo. Então, a média histórica está se repetindo na campanha de 2024. O líder, ele está a 7 pontos do Fortaleza. O Fortaleza é terceiro, né? Então, o Fortaleza está acima da média do quarto colocado, mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza está na mesma média de quarto para primeiro. Então, como ele está acima e ele é terceiro colocado hoje, a não ser que o Flamengo ganhe do Inter na quarta-feira e mude isso, aí ele ficar em quarto, aí ele vai estar exatamente dentro da média. Do quarto colocado para o primeiro, 7 pontos de diferença, e aí é a média histórica que está dando isso, 66, 57, vai dar 6, mas aqui na média histórica a gente arredondou um pouco para baixo, para isso acontecer, tá bom? Então o Fortaleza precisa se manter nessa média, nessa elevação. É um jogo muito difícil contra o Juventude que a gente tem na próxima rodada, mas é plausível de pontos. Sendo plausível de pontos, beleza. E aí, como é que acaba essa média histórica, Dino? Para ser quarto colocado, a média histórica está aqui, na tua cara. Está aqui, ó, 64 pontos. Fecha a 38ª rodada com 64 pontos. E é exatamente essa conta que eu estou fazendo. Se ele tem 57, falta 7, bate 64 e está no G4. Ah, vai ser quarto, terceiro ou segundo? Eu não sei, mas vai estar no G4, de acordo com a média histórica.
Ah, Danilo, mas pode mudar? Pode ser mais alto? Pode ser menor também? Pode ser menor também. Então vai ter que ver a cada rodada como vai estar o quinto e o sexto. O terceiro, o quarto e o quinto, e talvez até o sexto, a gente vai ter que estar ponderando e essa média a gente vai ver se vai encaixando dentro da média histórica. Por enquanto, o campeonato está normal. A média histórica está exatamente. O campeonato hoje de 2024 é exatamente igual à média histórica do campeonato. Quer ver? Aí eu trago esse gráfico, é muito simples para você entender. 31ª rodada, a média histórica do primeiro é 64 pontos, o Botafogo tem 64 pontos cravado, ele não tem nenhuma diferença, tá aqui, ó, você vê a diferença, tá aqui nesse radarzinho aqui, ó, onde eu tô clicando. O Botafogo tem 64, a pontuação de 24 menos a média. Qual a diferença? É zero. O Botafogo está exatamente dentro da média histórica na 31ª rodada, entendeu? Então o Botafogo tá tranquilo. O Botafogo não é o Botafogo do passado, que estava muito acima da média, e nem em alguns campeonatos que tem um líder sempre abaixo da média, o Botafogo está literalmente na média do campeonato. O Palmeiras está acima da média do campeonato. Se o líder tem 64 e era para ter 64 na 31ª rodada, o vice-líder deveria ter 60. E o Palmeiras está um ponto acima dessa média. Então o Palmeiras está com 61. Então o Palmeiras está acima da média. O Fortaleza está basicamente na média histórica. É exatamente o que eu disse, é 7 pontos naquele outro gráfico lá de linhas que a gente vai ver nas tendências até a última rodada. O Fortaleza tem 57 e a média histórica do campeonato é 57 pontos, tá bom? Só um detalhe, 57 pontos não teve, né? Não teve neste histórico de brasileiro de 2006 que você está vendo até 2023. Nunca o terceiro lugar foi campeão com essa diferença, essa pontuação. Mas teve uma pontuação que não era tão grande, mas em 2010, olha o que eu estou te falando. 2009, desculpa, 2009, que era, acho que foi o do São Paulo. 2009, o campeão, olha só, o campeão, ele bateu, o Flamengo bateu o campeão, ele era quinto colocado nessa rodada. É 51 aqui, ó. Quando ele bateu, ele era na 31ª rodada, 31ª, o Flamengo era quinto com 51 pontos e ele bateu o campeão. Quem era o líder? Era o Palmeiras, naquela época, e foi parar em quinto. Então eles trocaram de posição. Então a campanha de 2009, ela foi o Flamengo campeão, o Inter vice, o São Paulo e o Cruzeiro, depois veio o Palmeiras. O Palmeiras que era líder, caiu para quinto, e o Flamengo que era quinto, foi líder. Foi campeão no final da história, beleza? Então é que esse gráfico é muito importante, mas só para a tendência é essa. Nenhum terceiro colocado nesta altura do campeonato foi campeão. Virou o jogo e foi campeão. Os segundos já foram, tanto o de 2008, que foi o São Paulo de 2008, 2011 o Corinthians de 2011 e o 2020 o Flamengo de 2020, ele foi campeão. Em 2023 o Palmeiras foi campeão porque foi uma pataquada histórica que o Botafogo protagonizou aí na Série A. Então olha só, olhando isso linearmente, quem estava líder bateu campeão. Fora os que eu tinha falado ali, 2008, 2011, 2020 e 2023. 4 anos apenas, de 2006 a 2023, o líder não foi campeão. Um deles foi o Botafogo do ano passado, beleza? Só para vocês terem ideia. 4 vezes o vice-líder virou e foi campeão, 2008, 2011, 2020 e 2023. E o único que não estava na liderança ou na vice-liderança foi o que a gente já falou, foi o Flamengo de 2009, com 51 pontos. Ele trocou de posição ao final com o Palmeiras. O Palmeiras estava 3 pontos também de diferença, estava muito enganchado esse campeonato de 2009. O Flamengo acabou sendo o campeão, beleza? Então, ou é vice-líder ou é o campeão mesmo. Pode mudar esse ano? Eu acho que depende mais do Botafogo do que de outra coisa, tá? Mudar, porque
o Botafogo tem feito aí um campeonato aí muito mais consistente do que o que foi ano passado. Beleza? E eu gosto de falar sobre mais dois quadros aqui. Primeiro eu vou no números e confrontos, que eu acho muito legal, o números e confrontos, porque com esse empate com o Palmeiras, nesse aproveitamento de confrontos, que eu estou botando o mouse aqui lá em cima, o Fortaleza pode, né, pode só não fazer pontos com dois times no Campeonato Brasileiro, que é Inter e Vasco. Todos os outros, o Fortaleza fez minimamente um ponto. Em todos os outros 17 times, Fortaleza fez ao menos um ponto, tá bom? Então, só para deixar claro aí. E fazendo um corte dessa 30ª rodada e a 31ª, e eu tô cortando 30, 34, depois eu vou cortando da 35 a 38, tá? Que são 4 rodadas e mais 4 rodadas. O líder é o Internacional, tá aqui do meu ladinho, ó, bem aqui, ó, nessa tabelinha. O líder é o Internacional, ele tem 100% de aproveitamento. O Vitória tem 100% de aproveitamento nessas 2 rodadas. O Fortaleza, ele é só 11º, com 2 jogos e 2 pontos, né. Se tivesse ganho, estaria mais acima. O Corinthians, que já tá ganhando aqui, que eu já vi aqui, mas não tá atualizado, ele ganhou o jogo, que foi do Atlético Paranaense, e está ganhando o Cuiabá. Tomara que o Cuiabá empate aí essa partida. O Palmeiras fez 4 pontos, o São Paulo fez 4 pontos, e o Botafogo, por incrível que pareça, ele também fez 4 pontos. Então, se o Fortaleza tivesse 4 pontos, a nossa média estaria ali mais pertinho do líder do campeonato. Beleza? Esse aqui é um outro gráfico também. E aí, para a gente contextualizar o histórico, o Fortaleza na 30ª rodada fez um ponto em 24, um ponto em 22 e um ponto em 19. Outros 3 anos ele não fez ponto. Na 31ª rodada, o Fortaleza ganhou em 20, ganhou em 22. 21 e 24, que são as campanhas melhores do Fortaleza, ele empatou nessa rodada. E a próxima rodada, a gente tem 19 ganhou 3 pontos, 22 tem 3 pontos também, e em 20, 21 e 23 não vencemos nessa rodada. Tomara que o Fortaleza coloque 3 pontinhos aqui para a gente mudar essa escrita aí. Então, 32ª rodada, ou tu vence ou tu perde, Fortaleza. Tomara que você vença, para a gente colocar 3 pontos e fazer esse empate aí de 3 anos que a gente ganha e 3 anos que a gente perde, tá bom? Então, a melhor rodada do Fortaleza é a 34. A 34, Fortaleza só perdeu um jogo, que foi em 2023, porque naqueles 10 jogos que a gente estava ali pós-Sul-Americana. O resto, Fortaleza sempre pontuou, e pontuou bem. Dos 5 anos comparados, foi uma derrota, né, que foi em 2023, que está aqui 0 ponto, mas outros 3 seguidos, 20, 21, 22, foram 3 pontos. Então, Fortaleza geralmente pontua nessa faixa de 30, na 34ª rodada. Quando será a 34ª rodada? É Juventude, Vasco, Fluminense no Rio. Será que o Fortaleza vai fazer isso no Rio? Vamos ver, sendo os próximos capítulos, tá bom? E o último quadro eu sempre falo do campanhas semelhantes, gente. Campanhas semelhantes que nesta rodada, com essa pontuação, como foi que aconteceu. Então, eu já coloquei aqui já para definir, 31ª rodada, que foi que o Fortaleza acabou, 57 pontos na rodada, beleza? Temos 4 campanhas iguais a que o Fortaleza está fazendo em 2024. Quais são, Danilo? A de 2011 do Vasco, que nesta rodada em 2011, na 31ª, o Vasco era líder, com 57 pontos, e ele acabou em segundo, ele acabou vice, com 69 pontos. Já em 22, era o Internacional, que tinha uma campanha de 57 pontos, ele estava na segunda colocação e ele terminou em segunda colocação, mas ele fez 73 pontos em 2022. O Atlético Mineiro, ele estava em terceiro colocado com 57 pontos em 2020 e ele terminou em terceiro, ele fechou com 68. E no próprio 2020, o São Paulo estava em quarto com a mesma, só critérios diferentes, mas com a mesma pontuação do Atlético Mineiro que a gente acabou de ver, com 57 pontos. O Atlético era terceiro, o São Paulo era o quarto, e eles terminaram exatamente na terceira e na quarta posição.
Só que o São Paulo com 66 pontos ao final. Todos eles foram para a Libertadores e todas essas campanhas foram Libertadores. Então não aparece campanha de título, nem aparece campanha abaixo de G4 aqui. E a média para essas campanhas, que é o esticando o 22, 2022, o Inter com 73 e o São Paulo, que é a menor pontuação dessas 4 pontuações aí que a gente está vendo, que é 66, a média ficou ali em torno de 66,6, a média de pontuação final. Eu sempre baixo essa média, eu boto essa média baixa. Tem a média normal, a média baixa e a média alta. Não existe média alta e média baixa, não. Existe. Dá para você fazer a média baixa e média alta. Então, você pega a menor média, a menor campanha, adiciona ali um pouquinhozinho, que foi o que eu fiz aí com São Paulo, mas de 73 para 66, logicamente, não é 66 a média. Seria mais 7 pontos, divididos isso em 3 pontos, fecharia nos 69 pontos, 68, 69 pontos, 69,2, uma coisa assim. Então, o Fortaleza pode chegar nessa pontuação aí, se manter os desempenhos que está acontecendo. Lembra que lá naquele primeiro quadro lá do simulador, primeiro quadro não, que foi o primeiro quadro foi o primeiro quadro, depois da tabela. Lá no simulador, eu estou projetando que com jogos fora, aproveitamento fora, que é baixo, e jogos dentro, aproveitamento em casa, que é muito bom, Fortaleza fechar a campanha com 74 pontos, que seria aquela média lá que a gente conseguiria. Então, com essa média, o Fortaleza está acima do Flamengo, apesar que o Flamengo falta um jogo, né? Então, contando isso, porque aqui já está um cálculo que o Fortaleza ganharia do Flamengo, por exemplo, em casa, pelo aproveitamento que o Fortaleza tem. Enfim, o Fortaleza terminaria em terceiro. Eu estou fechado com o meu terceiro colocação, viu? Eu estou fechado com a minha terceira colocação. O título, como eu disse, respondendo a pergunta de algumas pessoas que colocam aqui, ficou muito difícil. O Botafogo esticou muito, 7 pontos, é muito ponto. Se tivesse 4 pontos, 5 pontos, aí eu, com o histórico do Botafogo, ainda dá para dar uma, né? Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que o Botafogo, se não for campeão, eu acho que é pior do que o do ano passado, pela situação do tanto de investimento. Acho que vai ser campeão, o Botafogo, mas eu acho que não ganha os 2 títulos, né, o Libertadores e Brasileiro, vai ganhar um. E o Palmeiras tem uma tabela muito difícil e isso joga contra o Palmeiras. Então o maior favorito, na minha opinião, pelo futebol jogado, pela pontuação feita, pela tabela que ele tem, na minha análise, o Botafogo será o campeão de 2024. Palmeiras e Fortaleza estão ali no bololô para ver quem é segundo, e aí eu já incluo também nesse G4, Flamengo e Internacional. Dos 4, tirando o Botafogo, que para mim vai ser campeão, dos 4, um vai papocar desse G4. Mas é seguro ainda ser quinto, porque o quinto também vai para a fase de grupos esse ano. Então, do primeiro ao quinto vai para a fase de grupos, tá suave na nave. Então, eu acho que esse G5 ele pode se consolidar a partir de agora até o final do campeonato. E todos esses times, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional, hoje, respectivamente, estarão na fase de Libertadores, fase de grupo. A não ser que aconteça uma hecatombe aí. O Botafogo cai demais, foi o que aconteceu, que ele nem para fase de grupo direto ele foi para pré, né? O Palmeiras desande, pode ser. O Flamengo, que ganha a Copa do Brasil e fique, já ganhamos o título, tá de boa, tá tranquilo. E mais o Internacional, ele não vai ser um perseguidor que vai deixar para lá, ele vai buscar. E tem atrás o São Paulo também, que está querendo chegar nesse G5 aí, que sabe que o G5 abre porta direto na fase de grupo da Libertadores. Então o Fortaleza tem que abrir do olho. Ele está no meio de muitos sudestinos, né? Sul e sudestinos. O Fortaleza está no meio de Botafogo, de Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, do Sudeste, e do Inter do Sul. Então é muito fácil roubar pro Fortaleza se lascar aí nesse meio desses 5 adversários, o G6, né? O mais que tem menos força, o que é o time que não deveria estar aí aos olhos da mídia é o Fortaleza, então o Fortaleza tem que se cuidar para fazer sua parte melhor possível, porque a arbitragem vai querer nos tirar deste G5 aí. Com certeza vai querer nos tirar desse G5, tá? Estou falando isso com muita certeza no coração. A arbitragem vai fazer de tudo para nos tirar desse G5 e nos botar
lá para pré-Libertadores, vai se lascar para lá, time nordestino, devia nem estar aqui, que a gente sabe como é que é a história, tá bom? Então, Fortaleza, vamos fazer a nossa parte e que eles morram do bofe, que a gente vai, se Deus quiser, conseguir nossos objetivos contra tudo, contra todos, porque é assim que as coisas funcionam neste brasileiro, né? Que não é nem brasileiro mais, para mim já virou algo tipo Campeonato Sul-Sudeste com alguns agregados durante o Brasil, porque nunca se, né, olha, normalmente para todo mundo igual. Sempre tem os favoritinhos deles. Então, Fortaleza que se cuide, e faça sua boa campanha, faça os seus gols dentro de casa, ganhe seus jogos, porque vão querer passar a mão para cima do Leão. Valeu? Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, ao vivo nós estaremos aqui para bater esse papo. Cheiro, tchau. Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis. Abraço. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor.